Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Até Isso aí. mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos comentam. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a dor, né? A dor do luto de muitos torcedores do São Paulo, né? Que estão tristes, chateados, né? Então a gente vai respeitar esse luto deles, né? Vamos comentar sobre o luto deles, né? Porque o São Paulo está ganhando jogos, né? Porque o São Paulo está melhorando, né? Nessa semana aí foram 2 vitórias. O São Paulo está aí com uma das melhores campanhas da Libertadores, venceu mais um jogo fora, né? Já são 12 jogos de invencibilidade do São Paulo na Libertadores, a maior sequência da história do São Paulo, mas isso incomoda, mas isso entristece, né, boa parte aí dos torcedores, tá? Aí vamos lá, então, vamos começar a falar, né? No jogo lá do Libertad, né, que o São Paulo venceu aí durante a semana, o Cadu, né, nosso outro componente aqui do canal, né, ele aparece menos aqui nos vídeos do YouTube, ele aparece mais nos outros veículos. Ele me mostrou algumas conversas que estavam tendo aí no intervalo, né? Cadu participa desses grupos, sabe? São Paulinos do bairro, sabe essas coisas assim? Eu realmente não tenho paciência para esses grupos. Eu hoje, tá, na minha fase aqui, eu tenho mais dificuldade de conversar com o São Paulo do que com outros torcedores, tá? Consigo conversar de futebol muito melhor com o corintiano, com o palmeirense, com o santista, do que com o São Paulino, né? Porque com o São Paulino tem uma parcela da torcida que é uma parcela, não sei se ela é burra, se ela é ignorante, então ela não entende o que está acontecendo com o São Paulo, qual que é a atual fase do São Paulo, e acho que está torcendo para um time aí com a escalação do Real Madrid, né? Nem o Real Madrid está tão bem hoje também, né? Acho que não vai ganhar, provavelmente pode não ganhar nenhum título esse ano. É, mas acha que está torcendo para um super time. Então quer espetáculo, quer goleada, e não é assim, né? E aí, nesse grupo, né? Criticando pra caramba, isso que era o intervalo do jogo, o jogo não tem tinha acabado ainda, né? Criticando o Zubeldia porque colocou o Cedric de lateral, uma análise míope, né? O Cedric não jogou de ponta, não era nem de lateral, de ponta, né? O Cedric não jogou nenhuma de ponta direita, ele estava jogando lá numa formação de 3 zagueiros, como ala, né? Variando um pouco avançando um pouco pela direita, né? Tem um justificativo, mas aí você vai falar, ah, não sei o quê, né? É, que o Libertad ele atacava muito pela esquerda, né? Então ele tem boa parte das suas jogadas pela esquerda, então foi reforçado e o São Paulo estava jogando fora de casa, não era para jogar de peito aberto, né? É, e jogou com o Wendel na outra lateral, que também já está sendo massacrado também, fez uma péssima partida, mas vamos conversar sobre também. E a gente falando lá mal disso, falando mal do André Silva, porque ele perdeu aquele gol, que não era para ter perdido, era para ter feito, lógico, debaixo do gol e tal. Mas espera o jogo acabar. E aí falando mal, né? Tem que entrar o Rian, sabe aquela besteirada toda? No final, né? O André Silva deu o passe para o Lucas Ferreira fazer o primeiro gol, fez o segundo gol, um gol muito mais difícil do que aquele que ele perdeu, e o São Paulo venceu, né? Aí a gente vê, né? Tem torcedor que fala assim, não ganhou, só ganhou porque o Rafael fez milagre. Esses caras que estão elogiando o Rafael são os mesmos que estavam arregaçando o Rafael porque ele não pegava pênalti, né? Então não dá para entender, você vê que é uma má vontade, é uma questão. E os caras lá, né? No final do jogo, depois que o São Paulo ganhou, assegurando um bom resultado, assegurando uma das melhores campanhas da Libertadores, tinha cara se lamentando aí em Twitter, nessas redes sociais aí, né? A gente acaba ficando sabendo, eu já falei aqui que eu não sigo, né? Não uso Instagram, não uso X, Twitter, essas coisas, porque eu acho que me faz mal,
sabe? É, falando assim, ah, nossa, perdemos o Dorival. São Paulo tinha acabado de ganhar um jogo, desgraçado. O cara fala perdendo o Dorival. Então, velho, é o que eu falo. Parece que os caras torcem, né? Dorival e tal. Meu, vai torcer pro Corinthians então, velho. Ele vai ser, provavelmente vai ser técnico do Corinthians, né? Se tudo der certo lá na negociação dele. Ou torce para assim, o Dorival muda de time, torce para o time atual do Dorival, né? Então eu não entendo, sabe? Aí você vai fazer, ah, mas você quer ensinar os caras a torcer? Não é isso. Meu, para mim, um torcedor que torce para um time, a última coisa que ele vai fazer é torcer para o time perder, sabe? Quem torce para o São Paulo perder é palmeirense, corintiano, santista e todos os outros torcem para qualquer outro time, né? Mas o cara se dizer São Paulino e torcer para o time perder, puta merda, né? Aí é de doer. Eu vi aí nessa semana muitos canais aí, né, do pessoal que acompanha e tal, falando assim, ah, tem que ter união, vamos, tal. Mas é o que eu falo, não dá para ter união com certos tipos de pessoas, né? Um cara para mim que torce contra o São Paulo, torce é, por São Paulo perder, não é um cara que eu quero dividir a arquibancada do Morumbi, não é um cara que eu vou querer torcer junto. Eu enxergo ele como um rival, como um torcedor de outro time, certo? Então não dá para compor com esse tipo de gente, né? A torcida do São Paulo é bem subdividida, isso é um fato, isso já falei no outro vídeo lá. Muito obrigado, viu, pelas visualizações do outro vídeo aqui, que a gente é um canal pequeno e tal. Tivemos um número de visualizações muito legal aí no vídeo. Vou deixar o card aqui de novo, né? Que eu falei sobre a questão aí do embate de jornalistas, ex-jogadores e influencers tal. Agradeço de coração mesmo aí a quem visualizou, a quem é, escreveu, ó, e todo mundo que comenta. Eu faço o maior esforço aí para ler tudo e comentar, tá? É muito importante isso aí pra gente. Belezinha, muito obrigado. Então, e muita gente aí comentando sobre, né, que tem essa coisa. Então, a torcida do São Paulo está multipolarizada, né? É o torcedor lá que é do Arnaldo Tironi, é o torcedor que é do Blog de São Paulo, é o torcedor do Barolo, é o torcedor do Teclas Daniel lá tal. E aí, é o torcedor lá que assiste lá o Ilcinho, né? Que, pelo amor de Deus. É, que houve o Miller, que houve jogador, Caio Ribeiro. Então, assim, o que eu posso dizer para esses torcedores enlutados? Vocês têm duas questões. Ou vocês reveem o conceito, que eu acho que vocês estão torcendo para o time errado, que se o São Paulo está fazendo tão mal para vocês, acho que vocês deveriam torcer para outro time, né? Experimenta torcer para outro time do Brasil, outro estado, outro país, né? E assim, independente de quem está sentando lá no banco do São Paulo, quem é o técnico, independente dos dirigentes, né, que do São Paulo a gente sabe que não são bons dirigentes, independente de qualquer coisa, independente do que falem, eu vou torcer sempre pro São Paulo. Eu falo mesmo, aqui ó, no canal, é só se pegarem vídeos antigos aí, eu sou um crítico ferrenho do Ferreirinha, do Luciano. Aí o Ferreirinha começa a fazer gol, eu vou ficar triste, vou ficar chateado? Lógico que não. Espero que eu esteja errado em relação a ele. Espero que ele jogue muito para São Paulo, que ele seja artilheiro do campeonato. Hoje ele é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro lá, sabe? Para mim, que ele faça 2 gols por jogo, que ele jogue muito, entendeu? Que o Luciano, quando entrar, jogue muito também, né? E qualquer jogador que eu achar limitado, que eu não gostar, que eu não curto o estilo, que jogue bem, certo? E aí é uma outra coisa que eu quero falar aí para torcedores, até não só os enlutados, mas como torcedores que torcem realmente para o São Paulo. Pessoal, vamos ter calma com ele. Vamos ter calma com ele, tá? Não vamos cometer o erro de novo que a gente já cometeu com outros jogadores. Eu lembro no ano retrasado, quando o Alan Franco veio para São Paulo, o Dorival não escalava o Alan Franco. Ele entrou nos jogos, umas frias aí, né? Lembro do jogo contra o Grêmio, lá no Sul, lá tava o Soares ainda no Grêmio. O Dorival, foi a primeira vez na vida dele que ele jogou com 3 zagueiros. O Alan Franco fez um pênalti, que a bola bateu na mão dele. Tá todo mundo lá execrando o cara, falando que o cara era baixinho, que o cara não servia pra nada, que o cara era um lixo. Hoje, os mesmos caras que falam isso, que falaram aquilo sobre ele,
estão lá reclamando porque ainda não renovou o contrato do Alan Franco. Então vamos com calma. O Wendel é um bom jogador, já se provou aí na Europa, está se adaptando. Vamos ter mais paciência. Jogou muito mal, né, contra o Libertad, mas vamos ter calma, certo? Então, pessoal, é isso aí. E respeito aí ao luto de torcedores são paulinos que torcem contra o São Paulo, né? Não dá para acreditar. Grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.